As vítimas de relacionamentos abusivos carregam um peso enorme apenas por estarem convivendo com um abusador. E uma forma de combater esses abusadores, de prevenir futuros casos de abuso e ajudar as vítimas a mostrar para as vítimas que existe uma saída, que tem uma luz no fim do túnel, é justamente quebrando esses estigmas, é quebrando esses mitos, é falando a respeito de relacionamentos abusivos, é falando a respeito dos abusadores, é falando a respeito das vítimas, porque apesar da temática relacionamentos abusivos, apesar dessa temática ser extremamente popular, na minha concepção, pelo menos, ela é extremamente mal interpretada. As pessoas pensam muitas coisas erradas acerca dos relacionamentos abusivos, tanto do abusador quanto da vítima. Então, nesse vídeo, eu vou quebrar, vou jogar por terra 6 mitos acerca dos relacionamentos abusivos. Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Barcelos Psicólogo, onde nós tratamos de temas relevantes que impactam diretamente na nossa saúde mental. O meu nome é Giovanni Barcelos e hoje, para vocês, mais um vídeo de forma simples, esclarecedora, sem nenhum tipo de pedágio, gratuito para todo mundo ver, para todo mundo ter a chance de se conscientizar, né, caso queiram. Mais um vídeo aí para vocês, vamos direto ao assunto, parar de enrolação. Primeiro mito que vai ser jogado por terra agora. Caçadores de mitos agora, falando sobre relacionamento abusivo. Primeiro mito, o abuso é sempre físico. Óbvio que tá errado isso daí, mas é preciso esclarecer porque tem gente que pensa que relacionamento abusivo é aquele relacionamento que o marido bate na mulher. Isso também é um relacionamento abusivo, óbvio, mas o abuso pode aparecer das mais diversas formas, desde uma forma sutil até uma forma mais agressiva fisicamente. Então, tem gente que é abusada sexualmente dentro do relacionamento, é um relacionamento abusivo. Tem gente que é abusada, sei lá, fisicamente, igual tá dando porrada na mulher, tá dando porrada no homem. É um relacionamento abusivo também. Mas o abuso não é necessariamente físico. Existe o abuso psicológico, aquele abuso emocional, aquele abuso que você vai quebrando a vítima por dentro, até que você exaure completamente as forças dessa pessoa, colocando essa pessoa numa situação de extrema vulnerabilidade. Mito número 2. Talvez você acredite nisso daí, tá? É bom vocês fazerem uma boa reflexão sobre isso, porque é um baita de um mito, não é verdade. E o que é que eu tô falando aqui agora? As vítimas são todas mulheres. Isso não é verdade, gente. Os homens também são abusados, assim como as mulheres são abusadas, tá bem? Assim como o abusador pode ser homem, pode ser mulher. Um abusador nem sempre é um homem, o abusado nem sempre é uma mulher, nem sempre é uma criança, e é aquela coisa, também existem diversos tipos de abuso e etc. Mas assim, vamos quebrar esse mito, porque as vítimas não são todas mulheres. Qualquer ser humano pode ser uma vítima de abuso, tá bem? Assim como o abusador pode ser qualquer um. E os mais diversos tipos de abuso são cometidos pelos mais diversos tipos de pessoas que você pode imaginar. Mito número 3. Esse daqui eu gosto. Esse daqui eu acho bom, que é o seguinte: as vítimas de abuso são fracas ou passivas. Isso daí tem que ser quebrado também, porque uma pessoa que está sendo vítima não necessariamente ela é uma pessoa fraca, não necessariamente ela é uma pessoa passiva. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que qualquer um está suscetível ao abuso. Qualquer um pode cair na armadilha de um perverso, qualquer um pode cair na armadilha de uma pessoa narcisista, qualquer um pode cair na teia do abusador. Podendo ser forte, podendo ser fraco, podendo ser o que for. Porque assim, uma coisa é certa: todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós temos os nossos pontos fracos.
E não é porque a gente tem um ponto fraco, não é porque a gente tem uma fragilidade na nossa vida que nós somos pessoas fracas. Então, tira isso da cabeça de vocês, que as vítimas de abuso são pessoas fracas. E tenham em mente que as vítimas de abuso estão em situações de vulnerabilidade. Elas podem até estar sem forças no momento, mas não significa que são pessoas fracas, tá bem? Qualquer um pode cair na armadilha de um abusador. Mito número 4. O abuso é sempre óbvio e fácil de detectar. Gente, pelo amor de Deus, né? Nem todo abuso é óbvio. Nem todo relacionamento abusivo é uma pessoa surrando a outra. Nem todo relacionamento abusivo é aquela pessoa que bateu com a cabeça com o olho na maçaneta. Nem todo relacionamento abusivo tem uma pessoa caindo da escada. Tá bem? Nem todo relacionamento abusivo tem uma pessoa apontando uma arma para outra. O abuso, ele aparece de muitas formas. A exemplo disso, nós temos o gaslighting, né? O fenômeno gaslighting, inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal gravados sobre isso. Acessem os vídeos sobre gaslighting que eu gravei e vocês vão ver que os abusos podem ser muito sutis. Começa de uma forma branda, sabe? Você vai dando aquela amaciada na carne, você vai ganhando a confiança da pessoa, você vai afastando o círculo social da pessoa. Quando a pessoa vê, ela já está na armadilha do abusador. Então, o abuso nem sempre é fácil de detectar, ainda mais se o abusador tiver um nível de intelectual e um nível de perversão aí acima da média. Então, fiquem ligados com isso, tá? Nem todo abuso é fácil de detectar. Muitas vezes, quando você vê, você já tá na situação e já tá assim, até o pescoço com areia movediça. Mito número 5. As vítimas de abuso podem simplesmente sair do relacionamento. De fato, as vítimas podem sair do relacionamento, mas na realidade não é um processo tão simples assim, e é aí que as pessoas se confundem. Vocês já devem ter ouvido aquelas pessoas falando o seguinte: Só sair. Só sair. Se quiser sair, sai. Abandona. Larga esse traste. Larga essa mulher. Sai logo de casa. Faz isso, faz aquilo. gente, falar é muito fácil. Você está na situação de abuso? Você tá envolto na teia, você está no casulo que o abusador criou para você, você está naquela caixa, naquela prisão que o abusador te colocou. Falar é muito fácil. Sair é um negócio completamente diferente. Tem gente que fica preso num relacionamento a vida inteira, vive num relacionamento abusivo até a morte. Já cresce, sei lá, vou dar um exemplo aqui. A pessoa já cresce num ambiente tóxico, entra num relacionamento abusivo, né, reproduzindo aquele ciclo que ela via dentro de casa, se mantém assim, tem filhos com o abusador ou com a abusadora, continua até pro resto da vida. Isso acontece pra caramba. Não é fácil sair de um relacionamento abusivo. Tem que quebrar essa ideia que é simplesmente sair. Tem que sair, mas não é simples esse processo. Muitas vezes, a depender do nível de abuso, a depender de todo o contexto, tem que fazer um trabalho pesado em cima disso. A vítima tem que se aprofundar muito nela mesma, tem que buscar um profissional da psicologia, às vezes tem que fazer até um trabalho com uma equipe multiprofissional. É um processo complexo que, assim, precisa de muita garra, muita dedicação, muita gana, tem que ter muita disposição, porque não existe esse negócio de simplesmente sair de um relacionamento abusivo. Dá para sair, mas não é simples assim, igual muitas pessoas pensam. Mito número 6, o nosso último mito antes de partir para a conclusão desse vídeo, que é o seguinte: o abuso é causado pela raiva ou estresse do abusador. Isso é a maior mentira do mundo. Ninguém abusa da outra pessoa porque está com raiva ou então porque está estressado. Isso não existe. Não dá para você ficar colocando a culpa do abuso a uma situação externa que o abusador está vivendo. Entendam uma coisa: abusar do outro é uma escolha que o abusador faz. Então, o abuso tem a ver com poder.
o abuso tem a ver com controle, o abuso tem a ver com ganhos pessoais do abusador. E também tem a ver com objetificar a vítima, desumanizar a vítima. O abuso não tem a ver com estresse, não tem a ver com raiva. Você pode ficar muito bem, você pode ficar com muita raiva de uma pessoa e não abusar da fragilidade dessa pessoa. Você pode estar estressado e não tratar uma pessoa como objeto. Você pode estar estressado e não desumanizar uma pessoa. Não esculhambar a pessoa das mais diversas formas. Tá? Então tirem isso da cabeça. O abuso não se dá por causa de raiva, não se dá por causa de estresse, não se dá por causa de infância difícil. Se dá pelos ganhos pessoais do abusador. Tá bem? Entendam isso, tenham isso em mente. E nada justifica abusar de outra pessoa. Pode falar: Ah, é porque eu tive muitos problemas quando eu era criança. Não, é por causa disso. Não, é porque eu tô estressado. Me desculpa. Ah, é porque eu bebi. É porque eu tava bêbado. gente, a culpa é do abusador, tá bem? Não fiquem tentando justificar essas questões aí de caráter, essas questões de tirar vantagem pessoal e de usar o outro como uma ferramenta aí pro gozo próprio, digamos assim. Então, gente, desconstruir esses mitos é crucial para a gente acabar com esses estigmas relacionados aos relacionamentos abusivos. Como eu estava falando, esse tema, relacionamento abusivo, é muito popular, mas tem muita desinformação sobre isso, sabe? Tem gente que recomenda as mais diversas coisas malucas e que não faz sentido nenhum para uma pessoa sair de um relacionamento abusivo. Tem cada bizarrice que a gente vê. Então, a gente tem que falar sobre relacionamento abusivo de forma simples. Tem, mas também tem que falar de uma forma séria, de uma forma verdadeira e sem ficar, sei lá, prometendo milagre, somente para ficar tirando algum tipo de vantagem pessoal em cima das vítimas. Tem que ser falado de forma séria e verdadeira. Não é fácil sair de um relacionamento abusivo, ponto. Já é aquele mito, não é simplesmente sair. Relacionamento abusivo é um inferno, cara. É um inferno e tem gente que vive isso a vida inteira e continua reproduzindo e as próximas gerações reproduzem também. Então, para concluir tudo isso, novamente eu digo, busquem ajuda especializada, não fiquem por aí espalhando desinformação, estudem sobre o assunto, se aprofundem, não me tomem também como aquela pessoa com a última palavra. Eu não estou dando um ponto final nesse tema, isso é só o começo, né? Isso daqui é uma base para vocês começarem a aprofundar, para começar a libertar um pouco a cabeça desses mitos mais comuns que são feitos em torno desse tema, né? E é aquela coisa, novamente eu vou falar, não é porque é popular que as pessoas conhecem. É popular e é muito mal interpretado. Então, gente, procurem informação, procurem outros canais também. Não tomem a minha palavra como a última. E é isso, meus amigos. Estejam com a terapia em dia, tá bem? Um abraço a todos. Caso queiram ter um contato mais próximo comigo, entre no meu Instagram, tá bem? @BarcelosPsicólogo. Até o próximo vídeo.